Sentar. Bom estarmos aqui mais um domingo, mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa de Deus, de estarmos reunidos como igreja. Ontem tivemos uma noite especial no culto de gratidão na casa do irmão Coledro e podermos juntos rever aquela família. E hoje estamos nós juntos para mais uma jornada de edificação das nossas vidas, mais uma jornada de colocarmos a nossa vida diante de Deus e principalmente estudar a sua palavra. Essa que nos ajuda a ter os parâmetros certos e verdadeiros para que a gente possa viver de forma correta. Como se não bastasse isso, nós somos agraciados hoje com a presença de uma irmã que é preciosa para nós, matando um pouco da minha saudade, da minha cidade, da minha igreja. Que Deus continue abençoando sua vida, Lucília. Bom ter você aqui com a gente. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma pequena mudança, alteração. As reflexões que nós tínhamos do Sermão do Monte, na parte da manhã, nós vamos colocar para a noite. E vamos trazer uma vez mais o Evangelho de Marcos para domingo pela manhã. Por que, pastor, você está fazendo isso? Está tão acostumado com o Sermão do Monte? É porque exatamente nesse ponto do Evangelho de Marcos, do capítulo 8 até o capítulo 11, Jesus vai tratar sobre o discipulado. Então, acho que é bastante relevante a gente tratar desses temas aos domingos pela manhã. Então, se você pode, não deixe de estar com a gente acompanhando essa jornada no Evangelho de Marcos. E agora sim, vamos caminhar para poder encerrá-lo. Diante disso, meus irmãos, o tema da nossa reflexão nessa manhã é a certeza mais importante. A certeza mais importante. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 27. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 8, verso de número 27. Mais um recado, os irmãos sabem que na quarta-feira a gente encerrou as exposições em Jonas. Então, quarta-feira agora nós vamos iniciar uma jornada em Abacuque. Vamos meditar sobre o profeta Abacuque. Se você pode, esteja aqui com a gente para entender um pouco daquilo que esse profeta viveu e como a mensagem dele é relevante para os nossos dias. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Vamos repetir comigo? O Senhor é o Cristo. Feche a sua Bíblia, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de uma vez mais, ó Pai, estar na sua casa. Obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque uma vez mais o Senhor nos sustentou, Pai, diante dessa semana de lutas, de batalhas. E mesmo, Pai, em meio a elas, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, aqui estamos de pé, para sermos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Deus, quando nos reunimos como igreja, nós te pedimos, ó Pai, que uma coisa seja certa entre nós, que a tua presença e a presença do seu Espírito está aqui, Deus. Sendo assim, ministra o coração de cada um de nós. Fala, Deus, de forma especial, Deus, com cada um de nós. E que saiamos aqui, ó Pai, dessa manhã, tomados, ó Pai, pela convicção das verdades, ó Pai, da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a certeza mais importante. A certeza mais importante. Quem sou eu para vocês? Quem o povo diz que eu sou? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos no determinado ponto, no exato ponto no qual nós estamos no Evangelho de Marcos. Sem sombra de dúvida. Essas duas perguntas são as perguntas mais importantes que nós temos na nossa vida e nesse exato momento da nossa caminhada. Certo é, meus irmãos, e sem sombra de dúvidas, que a convicção que nós temos, eu e você, de quem é Jesus, direcionar, vai conduzir a nossa vida. Uma revista chamada Cristianismo Hoje, ela vai dizer que 80% da população é cristã ou evangélica. E se 80% da população é cristã ou evangélica, com certeza, se fizéssemos uma pesquisa perguntando às pessoas quem é Jesus, como eu já disse aqui algumas vezes, teríamos respostas variadas, teríamos respostas completamente diferentes. Muitas pessoas diriam que Jesus foi tão somente um grande mestre que passou por esse mundo. Alguém dotado de muita sabedoria, alguém dotado de muito conhecimento, alguém dotado de muita capacidade a ponto de levar as pessoas a mudar a sua vida completamente. Entretanto, muitas outras pessoas olham para Jesus, pensam em Jesus, entendem Jesus como tão somente uma apólice de seguro que você pega ela no fim da sua vida. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para a história, muitas opiniões variadas em relação de quem é Jesus surgiram. Pessoas famosas, pessoas conhecidas. Por exemplo, um russo chamado Mikhail Gorbachev. Ele vai dizer para nós que Jesus foi o primeiro socialista que pisou nesse mundo. Uma outra pessoa que vocês bem conhecem, que a história assusta cada um de nós, chamado Hitler. Ele vai dizer que Jesus foi o exemplo de um homem que lutou pelo mundo. Mas, em último lugar, uma cristã, que pelo menos se diz cristã, conhecida nos Estados Unidos, chamado de Oprah. Ela vai dizer para nós que Jesus, ele não é o único caminho que pode se levar a Deus. Por mais que nós sejamos cristãos, por mais que a gente tenha uma concepção de quem é Jesus, talvez essa nossa concepção possa estar errada. E esse texto que nós temos diante de nós vai mostrar para cada um de nós que estamos aqui uma sociedade que tinha ideias completamente erradas de quem era Jesus, que não entendiam quem era Jesus. E vai mostrar para nós que o que de fato importa não é o que a sociedade, não é o que as pessoas ao nosso redor, não é o que a cultura diz quem é Jesus. Mas a pergunta mais importante e a resposta mais importante que eu e você precisamos dar nessa manhã é a seguinte: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem está comigo, diga amém. Diante disso, meus irmãos, observe comigo o contexto dessa passagem. A gente está um pouco longe, né? Passamos um tempo sem estudar o livro de Marcos, então a gente precisa contextualizar essa passagem. Se você observar comigo, Jesus, uma vez mais, vai mostrar para nós que ele está no ministério do retiro. O que significa, pastor, o ministério do retiro? Foi o momento no qual Jesus entendeu que era necessário que ele pegasse os discípulos, separasse eles da multidão e começasse a caminhar com eles de perto. Começasse a vivenciar o dia a dia longe da multidão, para que Jesus passasse aquilo que era necessário para eles, relacionado ao reino de Deus. E esse ministério do retiro vai entrar numa nova fase agora, que é o caminho do discipulado. Porque a partir agora do verso 27, Jesus começa a arrumar para onde, irmãos? Jerusalém.
onde ele seria preso, onde ele seria morto, onde ele seria crucificado. Então, a partir desse momento da estrada de discipulado, é que Jesus se comunica com os discípulos e faz a pergunta mais importante da vida deles: quem eu sou para vocês? Quem os homens dizem que eu sou? E diante disso, meus irmãos, o que esse texto pode ensinar para mim e para você nessa manhã? O que ele pode ministrar ao nosso coração? Primeiro ponto, se você pode acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta, é o seguinte: podemos correr um grande risco de ter ideias erradas em relação a Jesus. Olha o verso de número 27, por favor. O verso número de 27 diz assim: então, Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Você vai observar que Jesus faz a pergunta mais importante para a vida dos discípulos exatamente em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, meus irmãos, ela ficava a 40 quilômetros da Galileia, onde era de fato o quartel-general de Jesus. Cesareia de Filipe ficava próximo ao Monte Hermon. E mais do que isso, Cesareia de Filipe ficava entre a fronteira entre Jerusalém e a Síria. Então, nesse lugar, afastado do contexto dos discípulos, Jesus faz essa pergunta mais importante. Como se não bastasse isso, Cesareia de Filipe era um lugar rodeado de gentios, de pessoas que não tinham nenhum relacionamento com Deus, e onde se adorava o Deus Pan. Quem já viu aqui aquela figura de um Deus que é metade homem e metade bode? Então, lá em Cesareia de Filipe, existia um culto prestado ao Deus Pan. Então, nesse local de idolatria, afastado do contexto dos discípulos, Jesus pergunta para eles: quem os homens dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E diante disso eu quero destacar a primeira coisa: a gente corre um grande risco de comparar Jesus a um grande homem. Porque ele pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Olha, algumas pessoas estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Quando nós olhamos para o texto paralelo a esse de Mateus capítulo 16, outros estão dizendo aí que o Senhor é Jeremias, ou quem sabe um dos profetas. Meus irmãos, aqui a gente entra num ponto muito perigoso, de querer comparar Jesus com grandes homens que já pisaram nesse mundo. Olhamos para pessoas que, de certa forma, fizeram alguma coisa boa nesse mundo, alguma coisa produtiva nesse mundo, algo relevante para a sociedade, e somos capazes de dizer: olha, essa pessoa é tão parecida com Jesus, ela dá alguns traços com Jesus, quando nós precisamos entender que esse Jesus é incomparável. Ele não pode ser comparado com ninguém, não pode ser assemelhado com ninguém, porque ele é completamente diferente. Em Isaías 40, verso de número 18, o profeta diz as seguintes palavras: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem me confrontar? Porque eu e você precisamos entender que Jesus é inigualável. Ninguém se compara a Jesus, ninguém se assemelha a Jesus, ninguém pode se aproximar de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém que pisou nesse mundo disse as palavras que ele disse. Ninguém que pisou nesse mundo fez aquilo que Jesus fez. E mais do que isso, ninguém que andou, pisou, caminhou nesse mundo andou como ele andou. E diante disso nós temos uma convicção verdadeira nessa manhã: o Jesus que eu e você cremos, ele é incomparável.
Ele é incomparável. Não dá para comparar Jesus com nenhum líder religioso que já pisou nesse mundo. Porque ele, de fato, é o Deus verdadeiro. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a gente corre um grande risco, não só de ter ideias erradas relacionadas a Jesus, mas a gente corre um grande risco de ser guiado pela convicção de outras pessoas. Observe comigo o verso de número 29 uma vez mais. Olha só a resposta que Jesus vai dar depois da pergunta que ele fez. Ok, vocês disseram para mim que as pessoas têm todas essas ideias relacionadas à minha pessoa. Mas o grande ponto é o seguinte, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E você percebe que não há uma discussão, meus irmãos. Não há uma troca de opiniões. Você não vê João falando uma coisa, André dizendo outra. Você não vê Tiago se levantando do outro lado para alegar uma outra coisa. Tão somente uma pessoa se levanta e diz assim, tu és o Cristo. Só Pedro se levanta e fala, sabe por quê? Provavelmente todos os outros ainda estavam em dúvida de quem Jesus era. E aqui nós estamos diante de uma verdade muito importante. Nós corremos um grande risco de ser guiado não pela nossa própria convicção de quem é Jesus, mas pela convicção de outras pessoas. Alguém disse que Jesus é assim. Alguém falou que Jesus é mais ou menos desse jeito, mas quem é Jesus para vocês? Quem sou eu para vocês? Eu não me importo com aquilo que Pedro está dizendo, com aquilo que Tiago está dizendo, não me importo com o que a sociedade está dizendo, com o que a minha mãe disse, com o que o meu pai disse, com o que o meu tio disse, mas qual é a minha própria convicção de quem é Jesus? Meus irmãos, a gente não pode viver uma vida espiritual a reboque. Ninguém vai ser levado para o céu a reboque. Então, cada um de nós, de forma particular, individual, precisamos saber quem é Jesus para nós. Uma coisa que nós, principalmente nós batistas, repetimos por muitas vezes é o seguinte: a salvação, ela é individual. E se a salvação é individual, cada um de nós precisa ter a nossa própria convicção de quem é a pessoa de Jesus. Mas perceba comigo que o segundo ponto da nossa reflexão nessa manhã é a declaração de Pedro. Olha o verso 29 uma vez mais. Que ele vai dizer assim: tu és o Cristo. O texto paralelo a esse de Mateus, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, diante de essa nuvem de dúvidas, Pedro dá essa declaração: tu és o Cristo. Quem lembra aqui do episódio no qual Jesus acalma a tempestade? Vocês lembram bem? Que a gente tratou aqui? Então, naquele episódio, em meio àquela circunstância na qual Jesus faz aquele milagre, a grande pergunta que surgiu no final daquele evento foi a seguinte: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Então essa pergunta estava na cabeça dos discípulos até esse momento. E em meio a Jesus levantar mais uma vez esse questionamento, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui a gente pode destacar algumas coisas, meus irmãos. Ele deixa claro para nós que Jesus, em primeiro lugar, ele é o Messias prometido. Quando nós olhamos para o significado da palavra Messias, é a mesma coisa que Cristo, é a mesma coisa que ungido. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, haviam 3 classes de pessoas que recebiam a unção para poder realizar algum tipo de ministério: profeta, sacerdote e rei, ok? Amém, gente? Então, qual eram as 3 pessoas que recebiam unção no Antigo Testamento para realizar alguma obra? Profeta,
sacerdote e rei. Agora Pedro aponta para Jesus e diz assim: você é o Cristo, você é o Messias, você é ungido para realizar uma determinada obra. E Jesus, meus irmãos, ele é o Messias prometido. E aquele que consegue realizar todas as 3 funções que eram realizadas e separadas no Antigo Testamento. Ele é profeta, porque é ele que proclama as palavras que vêm de Deus. Ele é sacerdote, porque um dia ele ofereceu o sacrifício perfeito a favor de cada um de nós que estamos presentes aqui. Mas ele também é rei, porque Deus fez questão de que ele viesse da descendência de quem? De Davi. Então Pedro olha para ele e diz assim: você é a plenitude de tudo aquilo que a gente esperava. Você completa tudo aquilo que nós precisávamos. Em você está de fato a nossa esperança. Diante de nós aqui, os seus discípulos, está aquele que nós tanto aguardávamos. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas como se não bastasse, meus irmãos, tudo isso, preste bem atenção agora naquilo que Jesus vai revelar diante da declaração que Pedro deu, ok? Então abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 17. Amém? O texto diz assim: então Jesus lhe afirmou. Jesus afirmou o que, gente? Depois da declaração que Pedro havia dado, ok? Ele diz: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, estamos diante de uma declaração mais importante de todos os tempos, e principalmente de toda a palavra de Deus. Porque em meio àquilo que Pedro disse, Jesus traz para nós uma resposta reveladora, que nos coloca diante de uma verdade que a gente precisa de fato considerar nessa manhã. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que eu e você, a gente só consegue entender de fato quem é Jesus quando o Espírito vem a nós e revela isso no nosso coração. Porque Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Provavelmente Pedro naquela hora encheu o peito de alegria. Eu sou o único que consigo dar uma resposta teológica eficiente, correta. Aí Jesus quebra a expectativa de Pedro dizendo assim: mas não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Você não é melhor que os outros, não. Você só sabe quem eu sou a partir daquilo que eu perguntei, porque o meu Pai que está no céu acabou de iluminar a sua mente e te revelar quem eu sou. Mostrando para mim e para você uma coisa que a gente tratou no domingo à noite. A gente pode ser a pessoa mais sábia do mundo. A gente pode ser a pessoa que tem o maior conhecimento que esse mundo pode oferecer. Nós podemos ser a pessoa mais capacitada que pisa nessa terra. Se o Espírito Santo não revelar quem é Jesus no nosso coração, a gente nunca vai conseguir compreender. Vocês lembram de Paulo no domingo? Um homem capaz como ele era. Um homem dotado de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, mas ele não sabia quem era Jesus. Até que Jesus veio, jogou ele do cavalo abaixo, iluminou a vida dele e disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, meus irmãos, nós precisamos dia após dia orar para que o Espírito Santo de Deus revele para nós quem é Jesus.
Mostre para nós quem é Jesus, a beleza de Jesus, a santidade de Jesus, a grandeza de Jesus, o favor de Jesus e tudo aquilo que Jesus é e pode ser para as nossas vidas. Mas se você observar comigo, Jesus revela para nós também o que é a sua igreja. Porque ele vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. A primeira coisa que Jesus mostra para mim e para você aqui, que ele, o próprio Jesus, é o fundamento da igreja. Ele é a pedra principal. As pessoas que trabalham com obra aqui sabem que precisa ter o fundamento. E Jesus mostra para mim e para você que aquele que sustenta a igreja, aquele que a igreja está edificada sobre ele, é Jesus. Por que, pastor, é necessário a gente pensar isso hoje? Porque existem ideias erradas mostrando para nós que outras pessoas são o fundamento da igreja. São a pedra principal da igreja. Ao longo da história, existia uma teoria que dizia para nós: Pedro é o fundamento da igreja. E a partir de Pedro, foi que a igreja de Jesus foi construída. Mas vamos olhar o texto com cuidado? Jesus vai dizer: também te digo que tu és, preste bem atenção comigo, gente, tu és Pedro. Quando nós lemos esse texto no original, vai mostrar assim para nós: eu te digo que tu és Pedro, Petrus, fragmento de pedra. Mas sobre esta rocha, Petros, rocha, firmeza, eu edificarei a minha igreja. Se Pedro é fragmento de rocha, e Jesus está falando que existe uma rocha no texto, quem que é o fundamento da igreja? Jesus ou Pedro? Vamos prestar atenção de novo? Eu te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra. Mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Vamos usar aqui o pronome demonstrativo. Preste atenção, gente. Eu digo assim: esta Bíblia ou essa Bíblia? Estou apontando para ela. Essa Bíblia, ok? Mas quando eu pego a Bíblia e trago ela para perto de mim, é essa Bíblia ou esta Bíblia? Esta Bíblia. O que o texto diz para nós? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Só existe um fundamento da igreja, e esse fundamento se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em Salmo, capítulo 18, verso de número 31, diz assim para nós: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo, senão o Senhor? Atos capítulo 4, verso de número 11. Este Jesus, Pedro declarando, meus irmãos, este Jesus é a pedra quem os construtores rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, a pedra principal. E para finalizar, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 11. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus. Então, meus irmãos, não existe outro fundamento que sustenta a igreja. Não são homens que sustentam a igreja, mas o fundamento o qual está sobre a igreja, sustenta a igreja, dá condição para que a igreja continue, se chama Jesus. Jesus. Mas não somente isso. Através dessa declaração, Jesus vai mostrar para mim e para você quem é o dono da igreja. Porque ele vai dizer:
Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? O quê, irmãos? A minha igreja. Mostrando para mim e para você que quem é o dono da igreja? Só Jesus é o dono da igreja. Não existe donos paralelos da igreja. Só um é o dono da igreja. Sabe por quê? Porque ele a comprou com seu sangue. Ele a comprou com seu sangue. Certo, pastor? Ele vai contar para nós uma história muito interessante. Ele havia pregado numa igreja e depois do culto ele foi almoçar com o pastor da igreja. Enquanto eles iam de carro em direção ao almoço, existia um outro pastor, um terceiro pastor no banco de trás. E o pastor começou a falar, na minha igreja, a minha igreja, vou fazer a minha igreja. Só que aquilo estava tão possessivo, sabe? Mostrando que ele era o dono da igreja, que o pastor que dirigiu o carro foi aguentando, até que ele parou um certo momento e disse assim, meu filho, ele era mais novo, bota sua mão aqui por cima de mim, me dê sua mão. Ele estava dirigindo. E ele pegou a mão dele e começou a passar o dedo assim na mão dele. Não vejo as marcas. Não vejo as marcas. Aprenda uma lição. A igreja não é sua. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, porque ele deu o seu sangue por ela. Mas esse texto também vai mostrar para nós que Jesus é o edificador da igreja. Também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra farei o quê? Edificarei a minha igreja. Meus irmãos, por mais que a gente aqui esteja trabalhando, se dedicando, se doando, nós só fazemos isso porque o Espírito Santo de Deus capacita cada um de nós. Porque não somos nós que edificamos a igreja, quem edifica a igreja é Jesus através das nossas vidas. E você pode ter certeza, meu irmão, que pode passar o tempo que for, pode chegar a época que for, a gente pode estar o mais desanimado possível. Em meio ao nosso desânimo, Jesus sempre vai levantar uma pessoa para acender uma fagulha que vai dizer assim, vamos edificar a igreja de Jesus Cristo. Vamos edificar. Mas a última coisa que eu quero trabalhar aqui é que Jesus também é o protetor da igreja. Vamos lá? Também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas das vezes a gente interpreta esse texto errado. O texto está dizendo para nós que a gente se protege do inferno ou que a gente ataca o inferno? Porta ataca ou defende, gente? Defende. O que Jesus está mostrando para nós que ao invés da igreja se defender, é ela que vai atacar o inferno. As portas do inferno, de defesa do inferno, não vão conseguir prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Pode se levantar o homem que for, pode se levantar o político que for, pode ter a trama que houver. Meus irmãos, a gente não precisa ficar preocupado, perdendo o sono, ansioso, com dificuldade, porque Jesus está à frente da igreja. Não tem, meus irmãos, por que se preocupar. Eu e você tão somente precisamos fazer a nossa parte, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente precisa entender que nós não estamos jogados ao vento. Existe um Senhor sobre as nossas vidas e sobre a igreja dele. Meus irmãos, olhe para a história. Imperadores que trucidaram a igreja de Jesus. Épocas nas quais muitos países até hoje vivem, em que você não pode ter uma Bíblia. Mas você pode ter certeza, ali tem um remanescente da igreja de Jesus. Ali, por menor que seja, tem um grupo de fiéis
que não negocia sua alma, que não negocia os seus preceitos, e que prefere muitas das vezes a morte do que negar o nome de Jesus. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja. E diante disso, vamos ficar de pé? Quero finalizar esse sermão fazendo a pergunta que Jesus fez para os discípulos: quem os homens diz que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Que a gente possa ter uma convicção pessoal, individual, de quem é Jesus para nós. E mais do que isso, que a gente saiba a importância da sua igreja, que é fundada por Ele, que é edificada por Ele e que também é protegida por Ele. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos, ó Deus, por ser igreja, Deus. Obrigado, Pai, porque em Jesus, ó Pai, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Que as ideias, ó Pai, contrárias que vêm do mundo, não venham, ó Pai, de maneira nenhuma a atrapalhar a convicção que nós temos de quem é o nosso Senhor e principalmente também da igreja dele. Ajude-nos, ó Pai, em meio a tantas vozes, ter a convicção pessoal de quem é o Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.